Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com os comentários, reflexões e explicações do capítulo 3 de Apocalipse. Estamos no nosso terceiro dia aí, né, gente? Do desafio um capítulo por dia e chegamos no terceiro. Na verdade, gente, esse capítulo, né, vamos dizer, que é meio que uma continuação das cartas aí do capítulo anterior. No capítulo anterior foram 4 cartas às igrejas e estavam faltando 3. Então agora nesse capítulo 3 são 3 cartas às igrejas que estavam faltando, que é a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 igrejas, essas 3 cartas a essas igrejas que estavam faltando. E algo interessante que eu gostaria de falar aqui com vocês é que Jesus ele escreve as cartas, né, de uma forma muito, como que eu posso dizer? Na linguagem, né? Ele tem pontos, Jesus ele é muito maravilhoso, que ele tem pontos de comunicações. Ele fala de uma forma, ele exorta de uma forma que a pessoa que vai ler, né, a igreja que vai ler, vai entender porque está no contexto delas. Lembra que no capítulo passado eu falei sobre o contexto da cidade, o que tinha, qual que era, né, as coisas ali, e as palavras tinham respeito ao contexto que eles viviam, as coisas que eles viviam. Isso é algo muito interessante, que às vezes nós queremos, a gente já pode trazer pra gente aí, nessa reflexão. Nós precisamos alcançar algumas pessoas, falar de Jesus para determinado público, e se a gente não falar da forma que eles vão entender, vai ficar difícil, eles não vão conseguir entender. Eu não tô falando, né, pra gente mudar a palavra. Não, né? A palavra ela é única, ela é verdadeira, a gente tem que falar o que a palavra fala. Mas ter pontos de comunicações, ter formas de falar a palavra, entende? Adaptar a comunicação e não a palavra. Entende? A palavra é única, ela é santa, o que está escrito, mas entende? A gente procurar formas de facilitar a comunicação para o evangelho do Senhor chegar a outras pessoas, às outras culturas. Então, isso é algo muito importante. Quando você vai fazer uma missão, você tem que saber qual que é a cultura, como que eles reagem, qual que é a situação, como que eles têm algum tipo de crença, eles acreditam em alguma coisa, como que, né, é tudo, até a rotina, até a cultura, a questão de casamento, enfim, tudo. Né? Na verdade, isso aqui pode até ser um tema para um outro vídeo. Mas você entende que Jesus, nas cartas aqui, até do capítulo anterior, né, o capítulo 2, ele fala com palavras e com formas, né? Ele consegue ter pontos de comunicação com o contexto, com a região de cada igreja. Isso é muito bom, isso é muito legal. E, gente, ele começa o capítulo 3 aqui com a carta a Sardes. E Sardes, gente, era uma cidade, né, muito famosa. Ela era gloriosa, ela tinha um passado de glória. Era uma cidade militar que nunca tinha perdido um confronto direto. Isso é algo muito legal, assim, né? Porém, eles eram muito orgulhosos por isso, muito até soberbos. E, porém, chega um rei lá, né, o rei Sírio, que ele consegue invadir a cidade, ela acaba sendo destruída e tudo mais. Mas algo interessante é que aqui no versículo 1, ele fala assim, na verdade é no começo do 2, né? No começo aqui fala, ele se apresenta, né? Ao anjo da igreja em Sardes escreve. É, Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí fala, estejam atentos. Tem uma outra linguagem que fala, estejam vigilantes.
Então, essa palavra vigilantes tem a... Por que que eles entenderam? Ó, estejam atentos, estejam vigilantes. Porque eles eram uma cidade militar. Eles não tinham... Até então, eles eram bom de luta, bom de guerra. Eles sempre estavam ali vigilantes. Então, como que foi aqui, ó? Ó, estejam vigilantes. Vocês têm a fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. E a gente pode trazer muito para os nossos dias isso. Às vezes, existem pessoas que frequentam a igreja, que estão lá todo domingo, toda semana, uma vez, duas vezes, enfim, até 3 vezes por semana. Parece que está vivo, parece que está legal, não, estou frequentando, mas na verdade está morto espiritualmente. Né? Infelizmente, existe muitas pessoas que acham que o ir à igreja, você tá vivo, você tá bem. Mas na verdade não. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não fizer a sua parte, só o ir na igreja, gente, não resolve, você entende? É importante ir, né? Não tô falando pra você não ir, mas você entende que o fato só de ir, ele vai muito além, né? Você tem que ir lá, eu acredito que a igreja ela é muito parecida com um centro de treinamento. Então você vai lá no domingo, no primeiro dia da semana, você treina um pouquinho, né? Você lá ouve uma palavra, você é fortalecido, você se prepara para quando chegar na segunda-feira ir pro jogo. Falar de Jesus, ser uma carta viva do evangelho. Então, é muito sobre isso. E aí ele fala aqui, ó, estejam atentos, fortaleça, né? Ou vigilantes, eu não sei qual que é a sua versão. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Olha que difícil ouvir isso, né? Olha, eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Aí no 3 fala, lembre-se, portanto, do que você recebeu ao ouvir. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento e virei como um ladrão, e você não sabe a hora que virei contra você. Isso é algo muito sério, né? Ele tá falando para a igreja que ela obedecer e se arrepender, porque ele vai vir como um ladrão. A gente sabe a hora que o ladrão vai vir, gente? Se a gente soubesse a hora que o ladrão viesse, com certeza a gente já tá lá esperando ou trancando tudo. E é lá, não, aqui não vai entrar. A gente não sabe. E temos que nos arrepender, gente. Não tem como você viver uma vida de santidade, uma vida com o Senhor Jesus se você não se arrepender e se você não obedecer a Deus. Não existe. Eu vejo muito que a igreja, ela às vezes, né, não estou generalizando, mas grande parte da igreja ela está se moldando ao mundo. Ela está já fazendo as coisas que o mundo faz, achando que está tudo bem, é tudo normal, é tudo não tem nenhum problema, está tudo bem, né? Isso aqui não tem nada a ver. Então, né, até que ponto você tá disposto a obedecer realmente o que Deus fala? Você quer fazer o que o mundo faz, mas você tá na igreja, sabe? São coisas que, infelizmente, né, como a Bíblia do Senhor é atual. Porque a gente vê muito isso, né, da igreja está sendo como que eu posso dizer, seduzida, não sei, né, mas pelo mundo. Então, vai entrando coisas no mundo e as pessoas vão normalizando o pecado, as pessoas vão normalizando a desobediência. Não, isso aqui era lá no tempo da Bíblia, agora a gente pode fazer. São coisas que você fala, meu, não é possível. Às vezes eu me sinto um pouco radical, sabe, porque ou você é crente ou você não é. Ou você vive o que a palavra fala ou você não vive. Né? Para mim não tem meio termo. A gente vai chegar aqui lá na igreja de Laodiceia que fala a questão, né? Você não é quente nem frio. Meu, é sobre isso, sabe? Ou você é crente ou você não é. Ah, eu sou tipo crente, eu faço o que eu acho, que eu vou até aqui, ó, mas daqui pra lá, isso aqui eu não sigo. Então, são coisas pra gente pensar, gente, pensar. E ele vai vir como um ladrão, então a gente sempre tem que estar preparado, a gente não sabe o dia nem a hora. E aí ele fala assim, ó, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos. Você tem aí uns poucos que não
se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Pois são dignos. Então, apesar da igreja ali estar se misturando com o mundo, não tá se arrependendo, não tá desobedecendo, existem uns poucos. Será que você é os poucos? Ou será que você é o muito dessa igreja aqui, se a gente trouxer para nossa vida, né? Será que você é os poucos que ainda não se misturaram? Que não se contaminaram? Que as vestes aí não se contaminaram? É algo pra gente pensar, né? Fica aí a reflexão. Como que está a minha vida? Será que eu sou uns poucos que não se contaminaram? Ou eu sou os muitos? Ele tá falando aqui, gente, né? De não se contaminar o quê? É santidade. Você está em santidade. O que é santo? Você se separar para algo. Você é separado para a glória de Deus. Então, assim, você está se contaminando? Não. Ele está falando que esses poucos aqui andarão com ele, vestidos de branco, pois são dignos. Os que não se contaminam são dignos do Senhor Jesus, de andar com ele. Olha que coisa linda, né? Você quer andar com Jesus? Não se contamina. E aí do 5 fala, né? O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tá aí, gente. Se a gente não se contaminar, se a gente for os poucos, né? Às vezes eu falo, meu Deus, parece que eu sou, né, meio radical, eu tô vivendo... A gente vive na contramão do mundo. E esses que andam na contramão do mundo, que se santificam, o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Olha que privilégio, né? E aí, a partir do 7, gente, começa a igreja aqui da nossa querida Filadélfia. Eu gosto desse nome, Filadélfia. É a Filadélfia? É a Filadélfia. Que é do versículo 7 ao versículo 13, né? Que fala aí sobre a Filadélfia, que é uma das 7 cidades aí, que é a mais nova de todas. E ela era um roteiro ali, gente, um roteiro de correio imperial. É a porta do Oriente, vamos se dizer. Mas algo interessante também é que ela era a cidade missionária da cultura grega. E, porém, ela era sem segurança e sem desestabilizada. Ela não era uma cidade aí muito... não tinha segurança, vamos se dizer aqui, né? E aí, o que ele fala aqui interessante, ó? Ele começa, né, se apresentando, essas palavras são daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre mão... Calma aí, gente. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou as minhas palavras e não negou o meu nome. A galera aí da Filadélfia não negou o nome do Senhor. E Filadélfia, gente, significa aí, né, amor de irmão. Amor de irmão. E algo interessante, né? Jesus, ele tá falando, ó, o que eu abro, ninguém pode fechar. E o que eu fecho, ninguém pode abrir. E às vezes na nossa vida acontecem coisas tanto boas como ruins que a gente quer de alguma forma mexer. Mas se foi Deus que fechou ou Deus que abriu, você não vai conseguir nem fechar e nem abrir. Por isso que a gente tem que ter o discernimento. O que está acontecendo aqui? Fechou uma porta, sei lá, que exemplo que eu posso dar? Queria um emprego novo, fui lá, fiz lá a entrevista, não sei o quê, mas fechou, falou que não, fechou a porta. Essa porta foi Deus que fechou? Ou você talvez não era capacitado para a vaga? Não, era super capacitado, era o melhor, fui o melhor ali da entrevista, mas falaram não. Provavelmente foi Deus. Talvez Deus tenha uma coisa melhor. Talvez Deus... O que Deus quer te mostrar com essa porta fechada?
A mesma coisa de porta aberta. Às vezes Deus nos abençoa de uma forma que você fala, meu, não tô acreditando que Deus está fazendo isso com a minha vida. Mas ele que abriu a porta e ninguém vai conseguir fechar. As pessoas podem olhar, nossa, mas olha o que está acontecendo com a vida daquele irmão, daquela irmã. Meu, é Deus. Nem que você queira fechar a porta, não vai fechar. Então, por isso que a gente tem que ter discernimento, relacionamento com o Espírito Santo, ser sensível para ouvir a voz dele, para nós sabermos, identificarmos o que está acontecendo na nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor também. Tá certo? E ele fala que eu conheço as suas obras, o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece o que nós fazemos, isso é algo muito, muito lindo, muito, muito bom. E ele fala aqui, ó, vocês, sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Isso aqui é algo muito lindo, né? Não negou o meu nome. E aí, gente, eu queria falar, destacar aqui o versículo 10, que fala assim, ó. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, ó, visto que você guardou as minhas palavras de exortação à perseverança. Gente, no final dos tempos nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar hoje, nós temos que perseverar. Eu vejo que a gente vive numa sociedade, acho que talvez uma geração muito... Elas desistem muito fácil, eu não sei se você já percebeu isso. Os jovens de hoje, não estou generalizando, mas a grande maioria é algo que tá difícil, eu não quero mais, eu vou desistir. Né? A gente viu como aumentou os divórcios aí no mundo, né? E até mesmo dentro da igreja. Então, as pessoas elas não querem perseverar, elas não estão dispostas a pagar o preço de talvez ter que investir mais no casamento, ou fazer isso. Eu comecei a faculdade, não gostei, tá muito difícil, né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, né, gente? Porque o que é fácil, assim, nessa vida, né? Não sei. Eu acho que o que é fácil é comer e dormir só, porque... não é verdade, gente? Eu sei que parece meio engraçado, mas eu acho que é algo pra gente se pensar. Você tem que ser perseverante, você tem que escolher qual que é o seu difícil. É difícil fazer faculdade, é difícil não fazer também. É difícil casar, é difícil também não casar. Né? Tudo tem o seu difícil. Qual o difícil você quer escolher? Né? Qual o difícil você está disposto a perseverar? É algo pra gente se pensar. E aí no 11 ele fala, ó, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você já percebeu que no final de todas as cartas tem aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa questão de escutar é diferente de ouvir. Né? Porque às vezes eu não sei qual que deve ter outras versões que falam, em vez de escutar ou ouvir ou escutar, mas é algo interessante, porque às vezes nós só ouvimos algumas coisas, mas nós só ouvimos, mas não escutamos de verdade. Você já parou para pensar? Porque às vezes Deus está falando com você lá algo que tá nítido na sua cara e você não consegue ver. Você não consegue ouvir, você não consegue entender o que está sendo falado. E aqui todo final de carta fala, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Né? Como que tá? Será o nosso ouvido espiritual? Será que a gente está conseguindo ouvir aquilo que Deus quer que nós ouvimos? Vocês estão entendendo o que eu quero falar, gente? E por último, aqui a última carta é do versículo 14 ao versículo 22, que é a carta de Laodiceia. Gente, essa era uma cidade, Laodiceia, que era muito rica.
né? Ela ficava ali no cruzamento das maiores rotas do mundo. E era lá nessa cidade tinha centro bancário, centro industrial, centro industrial têxtil, né? Coisa de tecido. Centro médico, oftalmo. Era uma cidade muito rica. E também lá tinha o centro das águas térmicas. Por isso que aqui ele fala da questão. Olha aí ó, como Jesus ele é demais. Ele fala da questão do morno, da água, né, do morno ali, ou quente ou frio, por causa dessa águas térmicas que tinham lá. Então você vê que Jesus, ele não muda a palavra dele, mas ele tem um ponto de comunicação com as pessoas que vão ouvir a mensagem. E quando nós somos pregadores da palavra, a gente tem que saber a forma de falar. Né? Às vezes você vai pregar num culto de domingo de manhã, ou à noite, eu não sei qual é o horário do culto da sua igreja, é uma linguagem. Mas quando você vai pregar no culto de jovens, de sábado ou outro dia da semana, né, quarta, é uma outra linguagem. Você está conseguindo entender? Mas isso não modifica o que a palavra fala. Enfim. Gente, vocês viram que a minha voz está menos ruim, né? Ela ainda está sumindo um pouquinho, mas está menos ruim. Isso é muito bom. Se você orou pela minha voz aí, obrigado, obrigado. Enfim, essa cidade, ela tinha aquele espírito de orgulho, de autossuficiência. Nós somos uma cidade boa, entendeu? Então, só que a igreja, em vez de influenciar, ela foi influenciada e a igreja ficou com a cara da cidade. Orgulhosa, soberba, prepotente. Que tristeza, né? E aqui, ó, no versículo 15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Foi o que eu falei aqui, né, na Filadélfia. Você é crente ou você não é? Você é tipo crente, você tá morno. Meu, sai dessa. Você entende? Eu acho que é pra gente analisar como que tá a minha fé. Será que eu tô morno? Ou será que eu só tô quente ou tô frio? Ah, não, Miriam, eu tô muito frio, então vamos botar pra esquentar isso aí. Mas não deixa morno, não fica aquela coisa. Ah, eu sou tipo crente, eu vou lá quando dá, eu faço o que dá, eu faço o que eu acho, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Eu acho que sim, né? Eu já tô terminando aqui, ó, já tá dando 22 minutos do meu vídeo. Mas, gente, cada carta dessa dá pra gente ficar pregando horas. São vários detalhes. Eu tento ver o que mais me chamou a atenção e falar pra vocês aqui. Porque é muita coisa. E aí, ó, no 17 ele fala: você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Isso aqui dói, né, gente? Às vezes as pessoas, elas ganham dinheiro, fica rica, né? E acha que tá abafando, né? Que adianta você ser rico? Que adianta você ser rico, ter muito dinheiro na sua conta? Que adianta falar que você não precisa de nada? Porém, é uma pessoa miserável, digna de compaixão, pobre, cego e nu. Né? Esse pobre aqui é pobre de alma, pobre de espírito. A gente vê que existem pessoas que têm tanto dinheiro, mas são tão vazias. Né? As pessoas, elas têm tudo o que elas querem, mas elas são vazias. Né? O que o dinheiro não compra. A pessoa pode ter milhões na conta, mas o dinheiro dela não vai comprar alegria, não vai comprar paz, não vai comprar amor, não vai comprar aquele vazio que ela precisa preencher e ela compra tudo, ela faz tudo que só Deus vai preencher e ela é orgulhosa, ela é soberba, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. É tão triste ver pessoas assim, eu não sei se você conhece, mas existem pessoas que são assim e isso é muito triste, porque as pessoas acham que com o dinheiro delas, elas vão conseguir, elas fiquem numa busca constante, né? E acha que aquele vazio que ela precisa preencher vai ser com dinheiro, vai ser com fama, vai ser com um apartamento, vai ser com uma faculdade, vai ser com um casamento. E elas não sabem que só Jesus pode preencher esse vazio, mas ela tem que deixar.
Aqui embaixo nós vamos ver, né? Aqui que fala, eis que estou, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como o nosso Jesus é realmente um Lorde, né? É uma ternura, uma educação, um amor. Olha, eis que estou à porta e bato. O Senhor, ele não é inconveniente. Né? Eu gosto muito disso. Essa é uma das características de Jesus que eu mais gosto. É que Jesus nos respeita. Jesus, ele nos dá liberdade de abrir ou não a porta. Essa porta. Né? Nós vimos lá o que Deus, na igreja da Filadélfia, né? O que Deus, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre, ok? Mas existe uma porta, que é a porta da sua vida, a porta do seu coração, que só vai ser aberta, ele só vai entrar se você abrir a porta. E às vezes o amor de Deus, a educação, a ternura de Jesus, ela me constrange, sabe? Quando Jesus nos chama, ele nos chama, mas ele tem todo um cuidado especial para nos chamar. O amor dele é algo que eu falo, Jesus, esse seu amor é muito bom. É algo que nos constrange a ponto de falar, não, eu tenho que servir esse Jesus. Não, eu preciso servir esse Jesus. E o Senhor quer ceiar conosco. Olha que coisa especial, né? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós só convidamos para entrar, só entra na nossa casa, não sei na sua, mas na minha casa é assim, só entra na minha casa quem eu convido. Certo? A minha casa não fica de porta aberta para entrar qualquer pessoa. Entra na minha casa quem eu convido. E Jesus, ele está falando, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei. Você que tem que convidar Jesus para cear, para entrar na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha como Jesus, ele é sutil, delicado, assim, de uma forma de eu só vou se você me permitir. Não é uma pessoa brutamonte que vai entrando, vai invadindo, igual o diabo faz, né? O diabo, ele vai entrando, ele não pede licença, ele faz arruaça. Vai ter uma brechinha ali, ele vai entrar e já era, acabou. Gente, vou me segurar aqui, vamos terminar. O último versículo aqui, o 21, que diz assim, ó. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Então, gente, a perseverança vai valer a pena. Você ser quente, você tá com Jesus 100% vai valer a pena. A sua obediência vai valer a pena. O seu arrependimento vai valer a pena, porque ao que vencer, ele vai dar o direito de sentar com ele em seu trono. A esperança que não nos decepciona. Meu, esse capítulo aqui é muito lindo. E eu vou parar por aqui porque vai ficar muito grande esse vídeo. Mas enfim, eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. E amanhã, capítulo 4, tá bom? Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã. Tchau.